Então, a nossa nessa noite nós vamos estar conversando um pouquinho sobre esse material que vocês estão vendo aqui, que é uma maneira da gente abordar aqui essa noite do Seder e tentar conectar o quanto possível com com esse momento que a gente está vivendo. A primeira coisa assim que gostaria de trazer assim para nós é sobre o que a gente está fazendo, o que é a noite do Seder, né? Qual o significado maior dessa noite? Tenho certeza que todos já têm uma experiência, longa experiência, mas essa noite que é feita, como o nome diz, um Seder, é um momento em que a gente tem uma ordem, em que, de propósito, a gente fica usando uma estrutura, e é uma estrutura extremamente organizada, com muitos detalhes, cobre a matzá, tira a matzá, tem toda uma ordem que a gente rapidamente vai olhar. E essa estrutura ela foi construída pelos rabinos com o desejo, obviamente, de cumprir a mitzvah. Qual é a mitzvah maior dessa festa? É contar essa história. E contar essa história é exatamente o que a gente encontra como mandamento na Torá, né, que a gente teve que contar para os nossos filhos. E é isso que a gente vai ter que realizar, mesmo nas condições adversas que a gente está, alguns longe dos filhos. Verdade que, por conta de toda essa tecnologia, também nunca foi tão fácil a gente estar juntos, daqueles que a gente quer estar juntos, pelo menos virtualmente. Mas queria pensar com vocês justamente sobre essa noite, que é uma noite organizada, detalhista, e que vai requerer de todos nós aí um cuidado, quem estiver sozinho, quem estiver com pouca gente no lugar onde o Seder vai estar acontecendo, de prestar atenção. Nós nos preparamos todos esses dias, limpando a casa. Na verdade, essa é já uma conexão muito interessante com os nossos tempos, né? A ideia do hametz, do levedo, que a gente tem que retirar das nossas casas. E esse mandamento, ele, em tempos muito antigos, em tempos bíblicos, ele já apontava para a importância das coisas microscópicas, né? É interessante que as leis de Pessach, elas são muito diferentes das leis de Kashrut normais. As leis de Kashrut normais, quando você tem alguma situação em que mistura alguma coisa que não é kasher, existe uma tolerância na tradição rabínica, né, que chamamos de batel beshishim, até uns 60 avos de algum material que não seja kasher é tolerado, se isso aconteceu não de propósito. Você não pode botar uma pitadinha de alguma coisa não kasher na sua comida, mas se uns 60 avos de alguma coisa não kasher cair dentro da sua comida kasher, a gente chama isso de batel beshishim. Esse uns 60 avos é tão ínfimo que ele fica anulado em meio à intenção de ter alguma coisa kasher. Isso não vale para Pessach. Em Pessach, nós estamos trabalhando com alguma coisa microscópica, alguma coisa que não pode ter nem uns 60 avos, não pode ter hametz nenhum, e as leis são tão severas que a gente tem vários ensinamentos rabínicos para onde parar a paranoia de buscar esse hametz, de tentar eliminar esse hametz da nossa casa. Esse hametz, ele representa essa para a festa, ele portanto, alguma coisa microscópica que não pode estar presente. E é interessante a gente ver isso, porque a gente está hoje se dando conta de como as coisas microscópicas, nem preciso falar das macroscópicas, que, graças a Deus, a gente não tem uma crise macroscópica, né? Porque se a gente tivesse uma crise macroscópica,
a gente estaria hoje talvez até mais assustado do que a gente está aqui nesse momento. E, e, mas a gente está vivendo uma crise microscópica. E, de alguma forma, o Hametz ele tem esse componente em tempos onde as pessoas não tinham microscópios, onde elas não conheciam coisas que eram menores do que uns 60avos daquilo que é visível. Então, é interessante que esse Hag ele é para ser, de alguma forma, um Hag que tem essa preocupação. E nós todos estamos limpando as nossas casas. Talvez nunca as pessoas tiveram uma dimensão tão clara de Bedikat Hametz, da busca do Hametz que nós estamos fazendo justamente nessa noite, para deixar a casa totalmente limpa, para amanhã, a partir da manhã, a gente já poder fazer o Biur Hametz, que é a queima do Hametz, e dali em diante passarmos essa festa de 8 dias aqui fora de Israel, em que a gente fica proibido de usar esse elemento que ele é importante, a gente já vai falar um pouquinho sobre ele, né? Como um ingrediente de cuidado, de atenção que essa festa pede. E o que é a festa de Pesach? Pesach Esman Cherutenu é o tempo da nossa liberdade, mais uma conexão quase que irônica nesse momento. Nós que estamos aí totalmente isolados, prisioneiros nas nossas casas, e vamos falar exatamente sobre sobre liberdade, né? E qual o sentido pelo qual a liberdade pode fazer sentido nesse momento. Vou compartilhar com vocês aqui o nosso primeiro slide aqui que nos interessa. Em que eu vou falar um pouquinho sobre apetite e liberdade, já que essa noite é uma noite realmente de gastronômica, né? Os rabinos fizeram uma coisa incrível, eles quiseram contar essa história, né? É fundamental para a tradição judaica contar essa história, e a gente talvez volte a falar um pouquinho sobre contar a história, mas a ideia é de que a gente não perca essa dimensão fundamental que é a memória e a função que tem a memória em relação ao futuro e o que a gente vai construir no futuro. Algo que talvez a gente tenha que aprender a fazer em relação a essa crise que a gente está vivendo, como que a gente vai contar ela para o futuro, como que a gente vai estabelecer algum vínculo de valores com isso que está nos... E foi exatamente o que os rabinos se preocuparam em fazer. Eles queriam que aquilo que foi vivido pelas gerações do passado, que elas fossem transformadas em valores e que pudesse se contar essa história para as gerações futuras. E essa é a nossa função amanhã, contar essa história em 2020 e contar essa história dentro dos parâmetros da realidade de 2020 é para todos nós um desafio. E o que eles queriam? Que, de alguma maneira, a gente contasse essa história de liberdade, uma história que representa verdadeiramente a gente sair de um lugar de vícios, de escravidão, de isolamento, de pequeno, e a gente ir para um lugar de abundância, que essa a verdadeira liberdade não é um lugar de escassez. Nós que estamos fazendo compras de alimentos, nós que estamos vendo a dificuldade das pessoas que têm menos condições já tinham no nosso país e pelo mundo afora, menos condição de alimentar seus filhos numa situação dessas, vivendo dias de agonia profunda, de sofrimento e de fome, né? E a gente vai ter que criar, porque essa é a mensagem de liberdade, é como criar um mundo onde haja mais abundância, não um mundo onde as pessoas estão cada vez mais preocupadas com o que vai faltar, mas um mundo onde haja alguma coisa mais profunda de compartilhamento e também de outros valores, para que o mundo possa ser um mundo melhor, um mundo mais livre.
O que a gente está vendo é que o nosso mundo tem muitas vulnerabilidades na dimensão da liberdade e a gente está tomando consciência de quantas pessoas não são livres, né? E talvez fique mais óbvio para nós o que já era óbvio. E a gente sair de um lugar de uma consciência pequena para uma consciência maior, porque a liberdade, ela não é, e a gente volta a falar também sobre isso daqui a pouco, a liberdade não é simplesmente poder fazer o que você quer. As pessoas que estão indo à rua ou que estão aí no sufoco e querem passear na rua, sim, a gente não pode transformar esse momento num momento de mais angústia e dar às pessoas um senso de aprisionamento além do que talvez algumas pessoas estejam conseguindo preservar. Mas eu não tenho a menor dúvida de que é mais livre hoje quem consegue ter valores e preservar a nossa permanência em casa, né, como um ato coletivo. Para aqueles que conseguem fazer isso, eu não tenho dúvida que essas pessoas dispõem de maior liberdade, por mais que a gente tenha que considerar casos particulares, situações particulares. Mas, em geral, aqueles que estão conseguindo fazer esse isolamento a partir de um lugar de consciência são pessoas mais livres. Voltamos a isso daqui a pouquinho. De que liberdade eu estou falando, né? Eu estou falando de uma liberdade que é a liberdade na qual, talvez para diferenciar, a gente tem um senso verdadeiro do que a gente deveria estar fazendo. Esse vou dizer assim, a definição de liberdade que eu vou usar nesse momento. Liberdade é aquela pessoa que sente que está fazendo o que deveria estar fazendo no momento. Livre é a pessoa que se sente em casa na sua realidade. Não uma pessoa que está sonhando em estar em outro lugar, imaginar uma outra situação. Essa é uma pessoa que está aprisionada a alguma coisa. E o sonho da liberdade é de alguém que se sente no seu lugar verdadeiro. Né? Quem se sente no seu galho, no seu lugar na sua vida, é a pessoa mais livre que existe. Quem se sentir em casa com a sua realidade, essa pessoa é a pessoa que tem liberdade. Quando a gente para pensar nos momentos mais comuns das nossas vidas, quando a gente está indeciso, quando a gente não tem certeza das coisas, quando a gente fica nesse lugar que é de uma dúvida, será que eu posso, será que eu devo, vou ou não vou? Esse lugar onde a gente muitas vezes parece um lugar livre, porque a gente tem tantas opções, mas se você não souber cuidar da sua realidade pessoal, esse lugar é um lugar de muita confusão e talvez o Seder de Pessach mencione isso logo de cara, quando a gente vai falar sobre 4 filhos, né? 4 dimensões de filhos. Um filho que sabe perguntar, que tem talvez mais consciência. Lembrando que esse filho ele é um filho Raham, um filho esperto. Ele não é um filho, como é que eu posso dizer assim, sábio, porque é a discussão dessa noite, é a conversa dessa noite que pode nos trazer sabedoria. O fato de que ter um filho mais educado, com mais espertezas, com mais conhecimento, não necessariamente o faz o filho sábio, porque a sabedoria nem sempre está com as crianças e a sabedoria está normalmente na conversa que a gente tenta realizar nessa noite e nesse Seder. Então, assim, é muito importante a gente entender que, de certa forma, a referência a essa liberdade que a gente vai estar comentando nessa mesa é a gente voltar para um lugar que não seja tão estreito como era o Egito. Que lugar é o lugar estreito? É todo lugar que você sente que na sua vida você não está no lugar que deveria estar. Em que você acha que está precisando de alguma coisa. Em que você não consegue se contentar com a sensação de que você está em casa. Aliás, outra ironia para todos nós, que estamos todos em casa e às vezes é tão incrível como a gente não se sente em casa. E talvez um lugar para a gente pensar dessa metáfora, né, da gente transformar a nossa casa num lugar
onde a gente se sinta mais verdadeiramente livre, seja porque existe alguma rotina, seja porque, às vezes, as nossas relações produzem sensações de escravidão, de rotina, de vícios que se repetem abusivamente nas nossos vínculos e nas nossas relações. Mas eu quero falar assim sobre essa mesa, que vocês têm aí na frente de vocês, que é esses vários estágios que vocês vão estar, cada um de nós, na mesa amanhã com a sua família, tentando acompanhar. Eu não vou fazer todos eles aqui, porque a gente não vai dar para a gente fazer pelo tempo que a gente tem, mas queria dar a vocês um senso para mim que é muito importante, que é o senso que os rabinos criaram quando eles pensaram como eles vão contar essa história. E eles imaginaram contar essa história num banquete, contar essa história num lugar gastronômico. Por que gastronômico? Porque o lugar da mesa é um lugar perfeito para a comunhão das pessoas, porque a mesa é um lugar da onde a gente se conecta com Deus, porque ali estão os nossos alimentos, aquilo que nos nutre e nos dá sustento pela vida fora. A mesa também é um lugar onde a gente conversa, onde a gente se vê, não nesse lugar virtual como a gente está aqui, mas onde essa interação é tão profunda e tão verdadeira. Então, eles fizeram uma coisa muito incrível, porque eles se davam conta, uma coisa incrível dos rabinos, nós falamos isso até no sábado, de que os rabinos, eles olharam, quando eles tiveram a sua grande crise, quando foi criado esse Seder de Pessach, uma crise da invasão romana, os rabinos olharam para o futuro e imaginaram o pior cenário possível. Eles imaginaram, e se a gente não puder estar juntos na mesa, não por um mês, por 2 meses, por 3 meses, na crise deles, eles imaginaram isso por décadas. E alguns rabinos que talvez tivessem até uma visão, não nos chamaria de pessimista, porque infelizmente ela se mostrou realista, imaginaram um cenário de séculos e tentaram criar uma relação da tradição para enfrentar uma crise que talvez durasse séculos. Por acaso ela durou 2 milênios. Mas eles tiveram cuidado de se preocupar de como contar essa história. A Torá diz, conta essa história para os teus filhos. Como que a gente vai contar essa história? Eles disseram, vamos fazer um banquete, porque ali existe uma metáfora incrível. Porque aqueles que sabem se alimentar com qualidade, como um ser livre, ele come não com a pressa da fome. Aqui eu preciso, obviamente, esclarecer isso. Nós que estamos em época de fome, não estou diminuindo a fome. Mas o Seder, ele quer chamar a atenção para nós do que a gente vai fazer quando terminar tudo isso. Porque o Seder, ele diz, ninguém é livre se não tem a capacidade de viver esse momento da mesa, do Shulchan Aruch, de uma mesa colocada, e a mesa de alguém livre é a mesa de alguém que consegue viver gastronomicamente essa relação com a vida. O que isso quer dizer? Eles criaram esses vários steps, esses vários estágios do Seder, cada um deles tentando fazer com que você entendesse do que a gente está falando. Que fome que se tem no Seder? A fome do Seder é a fome da liberdade. Mas é ela que vai estar sendo representada e vai contar essa história. Para as crianças, todas as comidas diferentes, a começar com a matzá, com o maror, com a raiz amarga, com todas as coisas diferentes que a gente tem na culinária de Pessach, que vão tentar trazer para elas a pergunta do que estamos falando nessa noite. Então, a gente começa com o foco, que é o Kadesh, que é simplesmente o Kiddush, que a gente abre o Seder. Esse Kiddush, toda vez que a gente tem Kiddush na tradição judaica, é o desejo, o que é um Kiddush? É o desejo de fazer a gente perceber o sagrado do tempo, o tempo que a gente está entrando. Quando a gente sentar na mesa do Seder, a gente tem que estar
indo para um tempo passional, um tempo que é diferente dos outros tempos. Aqueles que ficam dizendo, e a comida, quando vai ser servida? É a eles que a gente está convidando e dizendo, vamos entrar num outro tempo, onde a gente vai viver gastronomicamente. Não mata a fome rapidamente. Todo gourmet sabe que o segredo é lidar com essa fome, instruir essa fome, começar com pratos leves, instigando justamente o nosso apetite, para que a gente possa usufruir dessa fome da melhor maneira possível. Então, assim, o primeiro momento é um momento de foco, de entender que a gente diferencia o tempo e essa mesa vai estar num tempo totalmente diferenciado. O segundo movimento, que aqui estava chamado de a elevação, ela é o momento de Al-Netilat Yadayim, algo que a gente hoje, ninguém hoje tem dificuldade em lavar as mãos. Algo que os povos do Oriente nos ensinam com a máscara, a tradição judaica nos ensina milenarmente com a ideia de lavarmos as mãos. Foi assim que a gente passou diferenciado naquela peste, naquela pandemia medieval, onde o fato dos judeus acordarem de manhã e lavarem suas mãos, ou lavarem as mãos antes das refeições, fez a diferença total naquela época. E Netilat Yadayim, quando a gente faz a brachá de lavar as mãos, nós dizemos, abençoado é o Criador, al netilat, ao fazer as mãos se elevarem. E era exatamente isso que a tradição queria, que a gente começasse esse jantar não como um animal que vai direto para a comida, o fato de que você para e lava as suas mãos e reconhece uma sacralidade nesse ato de comer, é um ato gastronômico de alguém que é livre, de alguém que tem essa condição de ter a liberdade construída na sua consciência, numa consciência maior. Então, esse segundo ato, ele tem essa função. E todos nós sabemos hoje de que não existe ato mais de elevação que a gente possa realizar nesse momento, do que lavar as mãos. Mas aqui vem exatamente essa noção, essa primeira lavagem das mãos, ela não é ainda aquela que nós realizamos comumente antes de fazer a brachá do pão e começarmos a comer. Essa é o que a gente chama de urchatz. A outra vai se chamar rachatzá, que quer dizer, no gerúndio, o lavar. Mas agora é só um início, é um lave para elevar esse ato que a gente está fazendo. Nós passamos depois para o terceiro ato, que é o apetite. A gente quer, nesse momento, de uma forma gourmet, produzir mais apetite. E é aqui que aparece o karpas, que é nada mais nada menos do que um aperitivo. O que é um aperitivo? A gente tem até aqui uma citação do Talmud, em que Rav Hista, ele dizia, um estudante que não tem muito pão não deve abrir o apetite. Então, é interessante que, assim, por que as pessoas, quando elas vivem um momento de escassez, de fome, elas não devem comer aperitivos, elas devem matar a fome. O aperitivo, ele está fazendo algo que é ampliar a fome. Ele quer usar a fome como um instrumento para obter alguma coisa. E aqui o que a gente está fazendo? Essa fome é não só uma fome para levar você a comida que vai chegar de Pêssar, mas é aumentar a sua fome por essa fala sobre liberdade, sobre esse pensar sobre liberdade. Então, assim, esse aperitivo, ele abre esse momento do Seder, fazendo com que você fique muito faminto. O quarto movimento é a fome, e ele é marcado exatamente pelo momento em que a gente pega a matzá,
né? Para aqueles que têm matzá shemurá, uma matzá especial. E a gente vai pegar a matzá e a gente vai cantar Alachma Aniá. A gente canta, esse é o pão da miséria, porque esse é o momento da fome, né? E pão está associado à fome. E a gente vai quebrar esse pão, né? A parte maior deles a gente vai guardar como afikoman, que vai ser comido no final de toda esse banquete gastronômico. Nós chamamos isso hoje de sobremesa. Sobremesa é a comida que a gente come quando a gente não tem mais fome. Né? Num ato gastronômico, comer sobremesa significa comer algo quando você já não tem mais fome. É o fechamento desse ato de comer quando você já matou a fome. Por isso que a gente sempre diz para as crianças, não pode comer o chocolate, a torta antes, porque você precisa ter a fome para comer aqueles nutrientes que são relativos à fome. Comer, se encher de torta de chocolate antes de começar a comer, é comer uma comida que deveria ser comida quando não se tem fome. E aí você nem ia exagerar, nem ia comer tantas calorias como normalmente a gente acaba se arrependendo. Mas o que é importante para a gente aqui? Nesse ato do Seder, há uma separação. Há uma separação para algo que é festivo e que é a sobremesa, quando você tiver matado a fome de conversar sobre liberdade, e tem esse pão, que é esse pão que vai dar início, digamos assim, a essa refeição, que é o pão da fome mesmo. A fome que é uma coisa muito, uma força muito poderosa nas nossas vidas. Né? A gente tem músicas, você tem fome de quê? E a gente não tem fome só de comida, a gente tem fome, né, de significado, de sentido para as nossas vidas. Aqueles de nós que são, e nós a maioria somos, privilegiados e temos comidas num período de dificuldade como esse, a gente se dá conta que a vida de um ser humano são vários tipos de fomes, né? E eles devem ser muito entrelaçados. O fato de que o mundo de hoje tem fome física, que a gente tem pessoas na pobreza com fome física, significa que tem muita fome em outras dimensões. Fome educacional, fome espiritual, fomes de liberdade. E é isso que o Seder quer marcar. Ele vai esconder aquilo que é para quando a gente já tiver cumprido a nossa missão de contar essa história, e ela vai ficar ali, aquela matzá da fome, lembrando a gente o tempo todo do quê? E aqui vem o quinto elemento para a gente, que é a narrativa. Esse é o ponto focal, obviamente, do Seder, quando a gente entra no lugar da narrativa. A narrativa, na verdade, é o que a gente encontra na Torá. A Torá diz, Ve'ayá kishalcha bincha machar. E eis que o teu filho, né, vai te perguntar no futuro, o que é isso? O que vocês estão fazendo? Ou então, Ve'ayá ki umru aleichem bneichem. E eis que vão os filhos de vocês, em dado momento, perguntar a vocês. Ou então, Veigata levincha bayoma ulemor. E você vai, então, nesse dia, Veigadta, e você vai contar para ele, Agadá de Pesach. Você vai contar, vem desse verbo, Veigadta. Você vai contar para ele. Você vai ter que criar uma narrativa. Você vai ter que gerar fome. Você vai ter, antes, no meio disso aí, que a gente pulou, teve Manistaná, né, a pergunta dos filhos, tentando fazer com que essa conversa, essa narrativa que vai ser feita, ela venha de uma pergunta feita. Porque qualquer resposta que não tenha vindo de uma pergunta não tem muito significado. Então é fundamental que haja uma pergunta. E qual é a pergunta que a gente quer dos filhos? Né? É muito curioso esses 4 filhos, porque eles são, na verdade, não só aquelas 4 tipos de criança que você pode ter na mesa, que é o bom aluno, o aluno que é mau aluno, aquele que às vezes é genial, mas ele é crítico demais, ele é amargo demais, né? E ele é do contra.
Ou você pode ter aquele que é muito simplório, não pergunta nada, está sempre nas nuvens. Mas aqui também tem conversas de adultos, né? De adultos que muitas vezes representam vários pensamentos. E quando você vai ouvir os sábios, muitos deles dizem uma coisa muito interessante. Eles dizem que talvez o que tenha mais importância dos 4 filhos, não importância hierárquica, mas importância porque abre mais a possibilidade de conversa, é o filho simples. Até porque a simplicidade ela sempre está mais perto da verdade e da sabedoria. E o filho simples, ele só pergunta mazot. O que é isso? Do que se trata isso? E essa pergunta, né, ela é a pergunta do próprio Manishtaná. Manishtaná, o que mudou nessa noite? Né? O desejo de que haja uma curiosidade dos nossos filhos, que nos perguntem, né, pai, mãe, contem para a gente o que aconteceu que a gente está celebrando isso dessa maneira. E eles, a tradução, né, muitas vezes ela é equivocada. Manishtaná não é porque essa noite é diferente de todas as noites. Ma não é lama, não é porque. Ma, em hebraico, quer dizer o que. O que é diferente nessa noite? E é por isso que a gente pergunta por que nessa noite a gente come reclinado, por que nessa noite a gente come ervas amargas, raízes amargas, por que a gente nessa noite faz coisas diferentes. E é esse o que é muito mais importante do que o porquê. Nós, então, que estamos aqui, aqueles que começam nesses períodos difíceis, que fazem parte da história coletiva de todos os seres vivos desse planeta, de enfrentar crises, dificuldades, quando a gente começa a se fazer a pergunta por quê, a gente vai para o caminho errado. O filho simples, ele pergunta o que está acontecendo. E a ação de todos nós é o que se faz nesses tempos. O que se pode fazer nesses tempos? E fugir da pergunta por quê. Manishtaná não é porque essa noite é diferente. A Manishtaná é o que é diferente nessa noite. E é com essa curiosidade, com essa fome, que a gente vai poder falar dessa narrativa. Né? E o que é essa narrativa? Né? Ele é ele nos conta sobre um momento da nossa história, e todos nós conhecemos da história de Moshe até quando ficamos escravos, e desse lugar incrível que é a chegada de Moisés e diz: Let my people go, shlach et ami, liberta o meu povo para o faraó, para essa força opressora que tinha todo o mandato, que se achava poderosa. E nós sabemos hoje, nós somos filhos da humildade, todos nós intocados nas nossas casas, nós sabemos o quão humilde temos que ser todos. Né? Todos os grandes faraós, eles se dobram à realidade do que é a vida, e esse é o nosso tamanho. Essa é a nossa realidade, mesmo com todas as grandezas que a civilização humana tem e de méritos que tem. Mas é muito importante a gente entender que Moisés, ele chega para o faraó, e é muito curioso, ele não vem para o faraó e diz assim: liberta o meu povo porque todos somos livres, porque os valores da liberdade. Ele não fala, ele não é um ativista do humanismo. Ele diz: deixa a gente sair e celebrar. Na verdade, ele está dizendo: deixa eu ensinar meus filhos. Deixa eu contar a minha história para os meus filhos. Perdão. Ele está dizendo o seguinte: o que é essa mesa? Essa mesa tem 3 funções. Ela tem a função de uma identidade, quem nós somos, qual é a nossa história. Nós fomos avadim aino, nós fomos escravos e saímos do Egito. E nós aprendemos valores daquela experiência. A gente não pode sair de uma experiência dessa sem novos valores. Isso é Yiddishkeit, isso é judaísmo. A gente não pode sair de uma crise sem valores. E a gente tem que aprender a contar essa história.
É esse link, essa é a narrativa do Seder de Pessah. Essa é a narrativa que nós somos Bnei Israel. Nós temos uma história onde a gente aprendeu, onde a gente experimentou o rigor da vida, a gente desenvolveu valores. Lembra, acolhe o estrangeiro, porque você foi um estrangeiro na terra do Egito. Nós que estávamos vivendo um mundo onde nós estamos fechando as fronteiras para todos os imigrantes. Nós vivemos hoje num mundo de todas as fronteiras fechadas. Se eu e você quisermos ir para qualquer lugar, a gente tem que passar por uma quarentena. Vão fazer cara feia se você não tiver cidadania desse lugar. Nós hoje experimentamos o gosto de todos aqueles que foram barrados, assim como os nossos antepassados foram barrados em tantos momentos da nossa história. E os valores da nossa história eram valores que pediam para que a gente lembrasse e contasse aos nossos filhos. É fundamental a gente entender isso. E tem que saber, além de saber quem nós somos e gerar valores, a gente vai ter que contar essa história. Não é contar essa história só. Sabia que no ano de 2020 a gente não podia visitar a vovó? Sabia que no ano de 2020 aconteceu uma coisa tão difícil que todo mundo teve que viver através de uma tela, onde as pessoas não podiam se tocar, onde as pessoas descobriram uma relação onde elas não podiam chegar perto uma das outras. Como elas vão preservar afetos, valores? Como elas vão construir a partir disso? Tudo isso são questões que a gente vai ter que saber contar para os nossos filhos à medida que tudo isso for avançando. Nós temos que sair diferentes, porque a liberdade, ela é assim que nós saímos filhos diferentes dos nossos pais, com valores dos nossos pais, mas não iguais, não clones dos nossos pais. Nós queremos que nossos filhos sejam educados pelos nossos valores, mas para que eles sejam diferentes de todos nós, para que o dia de amanhã seja diferente. Só vai ser livre aquele que o dia de amanhã for diferente. Se o dia de amanhã for exatamente igual ao dia de hoje, nós todos sucumbimos a uma rotina insuportável e sentimos que esse não é o nosso lugar. Porque o nosso lugar, a nossa casa, onde a gente é livre, é um lugar onde é criativo, onde é diferente. Não é só Manistana Alayla Azé. Não é só essa noite que é diferente. Quem for livre, o dia de amanhã não é uma repetição do dia de hoje. Aqui eu tenho até uma menção de Masechet Sanedrin, de uma pessoa que vem questionar Rabi Akiva, por que um dia é diferente do outro? Por que uma pessoa é diferente da outra? E essa é a fome da liberdade, essa é a fome da chispa, da chama que a vida tem, onde a vida veio de uma criação e ela continua criando, ela continua num lugar de liberdade, de criação, de aprendizado, de aperfeiçoamento. E muito importante, a nossa liberdade para os nossos tempos de agora. A nossa liberdade não é a liberdade do outro. Agora que a gente está vivendo enclausurado, não é como eu me livro de brigar com a minha esposa, ou dos meus filhos, ou com quem eu conviva, ou se eu tiver com o meu gatinho, que a gente agora não está se aguentando mais. Ou seja lá com quem você vive. Não é uma liberdade do outro, é uma liberdade com o outro. É como construir, como a gente ser livre, e agora num planeta de 7 bilhões, como ser livre com o outro. Não é ser livre, cada um na sua ilha, no seu planeta pequenininho. Não existe esse planeta pequenininho. Por mais que você possa ter uma propriedade grande, nós vivemos todos no mesmo planeta. O que causa gripe na China, causa gripe hoje nas nossas casas. O que vai faltar, o que vai produzir de horror um aquecimento global, se é pior em algum lugar que polui mais, vai ser idêntico aqui na minha casa. Então, nós temos que aprender essa liberdade com o outro. E aqui é um tempo de muito aprendizado. Não percam a oportunidade
seja com aqueles que estiverem nas suas casas, sejam com aqueles que estiverem via aplicativos com vocês, ou seja para si mesmo, quem estiver sozinho, fala consigo mesmo, conversa, conta essa história para si mesmo, mas uma história livre, uma história diferente, onde esse ano, com certeza, não é igual ao que a gente contou no ano passado. Essa é a narrativa do Seder de Pêssar. E aí, não termina aqui. Nós narramos, nós falamos, e vem, então, o movimento fundamental, que é o próprio movimento, o que se faz. Né? Já que há uma narrativa, já que há uma fome por alguma coisa, o que se faz com essa fome? Né? E aqui, para nós, é que entram os 3 elementos principais do Seder de Pêssar. Quando a gente pega a Kiará e quando a gente mostra e diz 3 coisas, Lo yotzim al yedei chová, se a gente não falar sobre 3 coisas, Rabban Gamliel dizia, se você não falar sobre 3 coisas no Pêssar, você não cumpriu o que deveria ter feito no Pêssar. E a gente já fala por quê. Quais são essas 3 coisas? Pêssar, o sacrifício, uma lembrança do sacrifício pascal, que está ali representado pela betzá, pelo ovo queimado na nossa queará, ou pelo pescoço de galinha, para aqueles que são carnívoros, aqueles que comem, que são vegetarianos, usam beterraba, né? Mas uma lembrança dos sacrifícios do passado, sacrifícios do templo, mas o sacrifício do cordeiro pascal naquela noite da 10ª praga no Egito. E então, o Pêssar, que a gente tem que lembrar desse sacrifício pascal, quando eles mataram um animal e marcaram as suas portas com sangue para que o anjo da morte não entrasse nas suas casas. Tudo que eu estou falando aqui ressoa para todos nós um lugar assustadoramente real para as nossas vidas. A segunda coisa era a matzá, que é o pão ázimo, que eles não puderam esperar o pão levedar, o pão fazer esse tempo do pão que ele precisa, né? Eles tiveram que correr, né? Que gorshu mimitzraim velo yochlu leitmamea. Eles não puderam esperar no Egito, eles tiveram que correr. E a terceira coisa, o maror, que é a raiz amarga, é o amargo dessa experiência. Vaimareru et chayiem be'avodah kasha bechomer ubelevanim. E eles, os egípcios, amarguraram a vida das pessoas com a escravidão e com o trabalho pesado daquela escravidão. O que a gente está falando aqui? Agora que a gente trouxe a fome para o lugar onde a gente trouxe a narrativa e contou a história, a nossa identidade, os nossos valores, e agora a gente vai, de alguma maneira, ver como que a gente vai contar essa história no futuro. É nesse momento que a gente tem essa chamada do Seder. O Seder não pode terminar sem você entender que não é só uma coisa mental de entendimento. É o que você vai fazer. Porque quando eles chegaram lá e eles viram que eram escravos e descobriram que eles precisavam ir embora, eles não ficaram jantando aquela cerimônia a noite toda e várias noites para sempre como escravos. Eles tiveram que fazer movimentos. Quais são os 3 movimentos? Aqui uma coisa interessante. A palavra Pêssar, que quer dizer sacrifício pascal, a gente encontra, eu tenho até aqui essa citação de Yecheskel, em que ele diz Ad matai atem poschim. E a palavra Pêssar, além de ser porque o anjo da morte passou pela porta de todos eles, poschim aqui nessa citação, ele diz assim, Ad matai atem poschim al shtei asaifim. Porque é um momento em que o profeta ele está cobrando das pessoas que elas que elas idolatram outros deuses, e ele pergunta, até quando vocês hesitarão em seguir o verdadeiro Hashem, o verdadeiro Deus? E aqui a palavra Pêssar, ela significa hesitação.
E aqui a gente tem uma representação exata da dificuldade que a gente tem de sair do lugar estreito, do lugar de vício, de escravidão, de hábito. A gente não sai desse lugar porque a gente fica hesitando. Será que é melhor? Será que não é melhor? Será que é melhor fazer assim? Será que é melhor fazer assado? E essa nossa incapacidade de estar no lugar da decisão, no lugar certo, que é um lugar não livre, essa hesitação, essa escravidão, hesitação, não deixa a gente fazer o movimento. A gente tem que vencer essa hesitação. E aí, logo depois, aparece aquela pergunta, tá bom, a gente vai fazer isso. Mas e aí? Aí eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, eu vou perder mais não sei o quê. Todos nós estamos experimentando isso agora. Quando foi dito para nós que a gente tinha que entrar e se proteger, né? Todos nós, mas o que é isso? Que significa que eu não vou viajar? E muitos de nós viajamos. Eu viajei, eu não entendi a mensagem e não quis mudar um hábito para mim que me era muito bom, né? Momentos em que eu não consegui escutar, né? Em que já havia um chamamento para prestar atenção. Eu sei que existe sempre a dúvida que a vida não pode parar, que a gente não deve parar de fazer as coisas e viver com medo. Isso é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, também a gente não deve usar de todo tipo de desculpa para viver em negação do que está acontecendo. E quando a gente tem que tomar atitudes, é que nem matzá. Lo yochlu leitmamer. Não dá para esperar. Cara, faz. Vamos sair do Egito. Mas e o pão? Que pão que a gente vai levar? Vamos preparar os nossos sanduíches? Não. É agora. Todo mundo. É todo mundo junto. E o terceiro elemento, que é o maror, que é muito importante. O maror, ele é a erva, a raiz, né? A raiz amarga, né? O ren, né? Ali o que a gente usa para trazer amargura à nossa boca, né? E a amargura, ela é diferente do que a gente usa na gastronomia, que é o picante. Muitas vezes na gastronomia é muito gostoso a gente variar entre o acre e doce, né? Entre o que é mais suave, mais adocicado e aquilo que é picante. Ren não é picante, ren é amargo. Porque é muito curioso, ele é o terceiro, ele é o último. Porque aqui vem um movimento, é o movimento chega de hesitar, para de esperar, né? Quem sabe faz a hora, não fica esperando mais uma notícia, mais um movimento, é uma pessoa proativa, né? E a terceira coisa é reconhecer que aquele lugar onde você estava era um lugar amargo. Isso não é uma coisa tão simples. Quantas vezes as pessoas terminam, às vezes, um trabalho onde elas estavam infelizes, às vezes, infelizmente, uma relação em que a gente não estava bem, né? E a gente, depois de passado esse evento, a gente diz assim, gente, como é que eu vivi aquilo? Como que eu aguentei? Como que eu fiquei tanto tempo naquele estado de escravidão? Como que eu não me dava conta do amargo? Porque, por incrível que pareça, o amargo, ele só vem depois. Ele vem depois de você ter hesitado, depois de você não ter feito o movimento que deveria ter feito, né? E você só vai conhecer esse amargo quando você conseguir sair desse lugar estreito. E um dos problemas da escravidão, do lugar do hábito, da rotina, é que a gente não sente o amargo. Não é picante. Não é que tem outras qualidades que, eu gosto de desafios. Não é desafio. É amargo. É ruim. É um lugar de pouca qualidade. E a gente só vai descobrir isso quando a gente sai do Egito, né? Isso é um pouco também quase que irônico e metafórico aqui, daqueles que hoje são assintomáticos. O assintomático hoje que sai na rua e fica dizendo, não, isso não é nada. E, ao não estar atendendo a chamados, talvez, no nosso tempo, esse assintomático pode descobrir um amargor muito grande ao descobrir os efeitos daquilo que ele está fazendo. Estou trazendo como um exemplo, mas todos nós temos lugares onde a gente se coloca que são pequenos, muito pequenos.
E se a gente não souber sair desses lugares, a gente nunca vai descobrir quão amargo eles eram. Às vezes a gente só descobre isso no leito de morte. E isso é uma verdadeira tragédia da gente descobrir no último momento das nossas vidas, quando já não tem mais nada a fazer para a nossa vida pessoal, talvez até tenha para outros, mas descobrir quão amargo eram situações que a gente poderia ter levantado o acampamento e ter seguido em direção à liberdade. Então, assim, rapidamente, eu tentei passar para vocês, já estamos quase aqui com 50 minutos, tentei passar para vocês alguns elementos do que a gente está falando e queria meio que terminar minha fala e depois eu respondo diretamente alguma coisa. Óbvio que eu não entrei nos milhares de detalhes. O Seder é uma celebração do detalhe, né? A ideia de que Deus está nos detalhes, sim, né? De que a ordem, nós que perdemos um senso de ordem, né? É muito importante entender que a sensação de ordem é onde Deus está. Mas, muito importante, não é a ordem porque tudo acontece como a gente quer. É a gente conseguir viver a vida num lugar que é livre, que é um lugar onde a gente persegue a ordem, mesmo quando as coisas estão em profunda desordem. Nós temos histórias tão bonitas e tão pesadas e tristes ao mesmo tempo, de pessoas vivendo o Seder em campos de concentração, de pessoas vivendo o Seder escondidos em tempos de Inquisição. Na nossa história, não é uma novidade as pessoas sozinhas, tendo que viver sem uma sensação de ordem do lado de fora. Isso foi, infelizmente, quase que uma rotina na história judaica. E a gente tem tantos valores que a gente aprendeu e foram destilados desses momentos em que nós experimentamos limites e sofrimentos. E é muito importante, Deus está na ordem, mas você só vai encontrar essa ordem se você procurar ela como um ser livre. Achar essa ordem é um trabalho espiritual de cada um de nós. É algo que tem a ver com valores, é algo que tem a ver com transformar esse mundo e por isso a nossa tradição ela tem essa expectativa de que a gente esteja indo, falando de ano em ano, né, como se nós mesmos tivéssemos ficado escravos no Egito, Bechol Dor Vador, a cada geração a gente tem que lembrar, mas não só como um ato de memória, como um ato de transformação, um ato de sair das hesitações, um ato de não ficar esperando até que as condições sejam perfeitas, um ato onde a gente entenda o amargor antes de conhecer ele num lugar mais avançado. Esse é o lugar que cabe ao ser humano livre, porque é o ser humano livre que busca a ordem. E repito, quem é livre? Livre é aquele que está em paz. Livre é aquele que está em casa, que se sente vivendo da maneira que deveria viver, não se sentindo em dívida porque não faz com o que deveria cumprir. A liberdade, ela é talvez muito diferente do que muitas vezes é apresentado para nós nas propagandas da televisão, que é a possibilidade de fazer o que eu quero, a hora que eu quero. Não sei se isso é liberdade, e essa liberdade é facilmente perdida, como todos nós estamos conhecendo. Livre é aquele que amanhã de manhã acordar, que se preparar para o seu Seder, que vai viver amanhã não mais um dia, que perdeu as características de quarta-feira, de terça-feira, de segunda-feira, mas alguém que está ali buscando uma ordem, que buscando se conectar com alguma coisa livre, alegre, vivo, sejam quais forem as condições, e tentando transformar a realidade em direção a essa liberdade, a essa maneira de olhar a vida, talvez aqui como essa narrativa tenta nos ensinar. Quem somos nós? Quem é alguém livre? Alguém que tem identidade para saber qual é a sua casa? Alguém que tem valores, porque se você não tiver valores, você não vai encontrar a sua casa
espiritual para habitar. Você vai viver sempre num exílio de quem você deveria ser, né? E é, é, é alguém que sabe também contar a história, né? É alguém que sabe transformar em legado, em cultura, em tradição, em algo que se perpetua de geração em geração, aquilo que cada geração aprendeu em direção a se tornar mais livre, mais verdadeiramente livre. Então, a gente só viu, por razões de tempo, a gente só deu uma olhada na primeira parte do Seder. Tá? E o Seder ele dividido realmente em dimensões. Você pode ter essas 15 etapas do Seder dividido nesses 4 mundos que você está aludindo. Esse primeiro mundo que a gente está adentrando, que é o mundo da escravidão, do sofrimento, da fome, porque o próprio jantar, a gastronomia, ela começa, e eu estou usando essa palavra de maneira, como é que eu vou dizer assim, simbólica, metafórica, para uma dimensão espiritual, ela começa com a fome, ela começa com esse lugar, cara, estou morrendo de fome. E a gente está usando a mesa e a gente vai começar a enhacear o início do que eu falei, que é quando a gente vai focar, que é o Kadesh, o Kiddush. Quando a gente lava as mãos e faz a elevação, a tentativa de dizer assim, eu estou com fome. E eu estou dizendo, Newton, você não é um animal. Você é uma pessoa, você tem uma identidade, você tem valores e acho que você quer contar uma história. Então, eu lavo as minhas mãos e elevo as minhas mãos. E aí eu faço, o que eu faço? Como eu estou com muita fome e eu tenho que atender esse lugar de aciar, eu uso o aperitivo. Mas eu uso o aperitivo sem matar a fome. Porque eu não quero matar a fome. Eu preciso levar a fome para um lugar emocional e depois levar a fome para um lugar intelectual e depois levar a fome para um lugar espiritual. E o Seder tem essas 4 dimensões. Porque um pouco do que eu estava falando agora, na segunda parte da minha fala, já era a dimensão emocional. Quando a gente já está na narrativa, a gente já saiu do físico. Eu vou dizer que o físico é foco, quando você faz o Kiddush, é lavar as mãos, elevar as mãos, é você fazer um aperitivo para aumentar a fome ou fazer, digamos, um preâmbulo com a sua fome, eroticamente falando, né? E depois você realiza o último ato, que é a quebra da matzá, quando você fisicamente fala do pão, que está atendendo essa dimensão física da fome. Aqui termina uma etapa. Começa a etapa, digamos assim, emocional do Seder, que é contar a nossa história. Quem éramos nós? Nós temos Moshe, nasceu, o faraó mudou de faraó, o faraó ficou malvado. Isso também é muito interessante. A realidade é cheia de faraós, né? A gente poderia dizer que o coronavírus, né, esse novo corona, o Covid-19, ele é um faraó, né? Ele é alguma coisa que se impõe, ele tem as suas motivações próprias. Eu não estou questionando as motivações do faraó, mas em algum momento o faraó faz igual o vírus faz, que ele começa a matar todo mundo que vira, digamos assim, de vetor para ele. E ele se usa e ele acaba indo embora também como uma onda, ele se extingue, ele alguma coisa reequilibra tudo de novo. Mas assim, agora é a história que nós vamos contar, ela é emocional. Nós fomos escravos, nós vivemos isso, sabe? A gente não pode tratar outras pessoas de maneira diferente daquilo que a gente já experimentou. Quando você está contando história e trazendo valores, você está falando emocionalmente e a comida está ali, os cheiros estão presentes, os cheiros ajudam esse lugar emocional. Né? Quando a gente lembra da sopa da vovó, né? Os cheiros, eles trazem a gente para um lugar emocional. Se você parar para pensar, aqueles que conhecem a experiência do Seder,
Quando você entra no cedro de Pêssar, tem cheiro de cedro. Né? Esse cheiro de cedro, ele é totalmente emocional. E depois a gente vai ter o jantar, Shulchan Aruch, a comida em si, e ela diferencia com os dois outros aspectos, o intelectual e o espiritual. Né? Porque você vai entrar depois da alimentação. O que é intelectual? Intelectual é a gratidão. Sabe quem é uma pessoa sábia? É uma pessoa, e tem a ver com liberdade, é uma pessoa que se sente grata. Por que uma pessoa é sábia porque se sente grata? Porque se você é sábio, você sabe que você não merece nada. Nada, não existem direitos nenhuns. Nós é que inventamos a sociedade que criou os direitos. É uma maneira pela qual a gente cria uma proteção para as pessoas que pertencem aos nossos clubes, às nossas sociedades, né, aos nossos países. Né? Mas, na verdade, nenhum de nós tem um direito. Tudo que a gente tem do oxigênio, do alimento, da possibilidade de viver, não é por mérito seu. Não é por demérito, mas não é por mérito seu. E quem é sábio destila gratidão o tempo todo. Então, depois que você come, você está apto a ir para um lugar de profunda sabedoria. Tá? Porque você não comeu como... Não quero diminuir os animais aqui, mas não comeu de maneira primitiva ou pequena. Como você comeu sabiamente, gastronomicamente, no sentido espiritual, né? Você está apto a perceber, uau, que incrível esse banquete, que incrível esse momento de estar vivendo isso com as pessoas que eu estou dividindo. E você explode em gratidão. Gratidão é produto de intelecto. Gratidão é produto... Se você olhar as pessoas mais sábias, e são sábios na ciência, são sábios na cultura, são sábios em todas as áreas da vida, se você olhar, essas pessoas têm um senso de humildade e de gratidão que alimenta a sabedoria pela qual elas conseguem lidar com a dimensão intelectual. E o último e o final é um lugar de sensação de redenção, que é o final do Seder, que tem aquelas, muitas vezes, não só a gente diz deixar na Shana Abba Yerushalayim, o ano que vem em Jerusalém, Abnuyá, construída, uma Jerusalém metafórica de um mundo melhor, um mundo mais harmônico, mas é quando a gente canta aquelas musiquinhas que são tão gostosas, né? Que são músicas que nos põem num lugar alegre, numa sensação de que a gente está pronto a comer a sobremesa, o afikoman, né? Comer aquilo que a gente separou para o final, que é para fechar essa refeição com um senso de redenção, que eu espero que a gente tenha amanhã, quando a gente terminar, de que, apesar de parecer tudo fora de ordem, que a gente consiga sair dessa mesa um pouco mais livres, olhando, buscando a ordem, cada um de nós dentro de si, né? Construindo caminhos aí de contar as nossas histórias, de rever nossos valores, de redescobrir nossas identidades e sonhar com o momento em que a gente, se Deus quiser, a gente vai lavar as mãos quando terminar todo essa pandemia no momento mais difícil. E quando a gente sair, o que nos espera não é só ir à praia, não é só poder ir aos lugares. Eu sei que isso vai ser um período longo para todos nós, mas esse sonho de que tudo termine, tudo volte a 2019, né? Talvez a gente não tenha que ter essa expectativa, mas a gente tenha que ter muita fome para sair para o mundo e tentar viver esse mundo de uma maneira diferente, seja como indivíduos, seja impactando para que a gente, como geração, dor a dor, a gente possa transformar esse mundo na direção certa e não na direção equivocada. Nós somos muito pequenos. A surpresa é que quando a gente tem uma coisa dessa acontecendo no século XXI, a gente tem reações muito semelhantes ao que as pessoas tinham de reação no século XIII. Tá?
E as pessoas querem mágicas, as pessoas sonham com um caminho onde a ordem seja restabelecida por ocos pocos. Elas não querem a ciência, porque a ciência ela está imersa na mesma vulnerabilidade da vida. Porque apesar da gente ter também ter querido transformar a ciência em mágica, a ciência não é mágica. A ciência é um esforço dentro de aspectos da realidade e dentro das limitações do nosso próprio intelecto, da nossa própria civilização. Então, é muito importante você estar perguntando, porque as pessoas negam num sentido mágico. Elas são esse obscurantismo, ele tem a ver com a mágica, assim. Eu muitas vezes me vejo um pouco assim andando pela Idade Média, sabe? Uma sensação assim de que de um gosto assim daquela coisa obscura mesmo. Por quê? Porque as pessoas elas têm muita dificuldade, né? Para nós todos é muito difícil sair. A gente tem limitações, a gente tem medos, né? A gente constrói a nossa rotina, a nossa vida. Ela é toda ela uma arquitetura das nossas capacidades e limitações, das nossas audácias e temores. É assim que cada um de nós estrutura a sua vida. Tanto é que a gente certas coisas faz, certas coisas não faz, né? Parte da liberdade é o sonho de uma abundância, não abundância de riqueza material, é de não ficar num lugar pequeno. Né? As pessoas têm que sonhar em não ficar num lugar pequeno. A maioria das pessoas, elas acabam se acostumando a um lugar pequeno. Elas nem enxergam quão pequeno é esse lugar, porque elas vivem dos pequenos brindes que são apresentados para ela. É uma cultura de brindes. Né? O que é o brinde? É o brinde da viagem, é o brinde de algum prazer que você vai ter, até gastronomicamente. Você vê que as pessoas, por que a gente tem, e eu não estou falando daqueles que têm algum problema de ordem física e tudo mais, mas a obesidade como um problema de consumo que a gente tem na nossa sociedade. Né? Por que as pessoas fazem isso? Né? São vários lugares muito difíceis para o ser humano de romper. E o ser humano cai nesses vícios. Por que as pessoas entram em lugares autodestrutivos com bebida ou com algum tipo de droga que vai destruindo a vida dela, não consegue parar? Ou fumar, não precisa ir em lugar tão grande. Né? E é difícil, né? Um terceiro opinar sobre isso, mas cada um de nós tem que estar o tempo todo se auditando e se reconhecendo nesse lugar que você descreveu. Nós todos sempre negamos. Talvez a gente tenha desenvolvido padrões mais largos, mas se você for olhar, todos nós negamos. Chega a determinadas situações, a gente, não, aqui não. Nisso aqui eu não mexo. Né? São o que a gente chama dos nossos fundamentos. Então, todos nós somos um pouco fundamentalistas, por mais que a gente diga assim, não, eu sou uma pessoa esclarecida, chega num lugar e diz, não, mas aqui não mexe com isso. E se você for olhar, por trás tem os brindes materiais, privilégios que você está vendo atrelados a certas formas de pensar. Então, você constrói ideologias e maneiras de ir contra a ciência, contra o bom senso, porque existe uma outra agenda por trás. Né? E ela às vezes, ela é obscurantismo, pessoas vivendo limitações pessoais, às vezes é uma pequenez realmente de egoísmo, de alguma ganância, algum interesse pequeno que se sobrepõe a valores ou questões maiores de cunho coletivo. Né? Então, assim, mas a gente tem que ter um olhar de educadores. Né? Em vez da gente ir para o lugar ácido e chegar e querer uma frase que é muito importante na tradição judaica que a gente tem que entender, de uma frase que é assim, dale ashiv la apicoros, saiba responder a um herege. Quem é um herege? É uma pessoa que faz uma coisa que você não acredita, né? Que é uma coisa fora da caixinha. Né? Como que essa pessoa está fazendo isso? Então, se você entrar num lugar muito cobrador de que você tem padrões morais mais elevados, se você entrar num lugar crítico demais, você não vai chegar a lugar nenhum.
Então, você tem que discernir. Se você estiver falando com uma pessoa perversa, que está valorizando muito mais seus interesses pessoais do que coisas que são de valores mais importantes e que deveriam estar sendo priorizadas, você está lidando com um perverso e isso é uma realidade. Se você está lidando com uma pessoa que está se alimentando de fake news, uma pessoa que não está entendendo, que está num lugar de obscuridade, tem que usar de sabedoria, uma sabedoria para vencer essa capa, essa casca, né, desse obscurantismo e poder chegar no coração dessas pessoas que lá dentro tem uma pessoa querendo ser livre, tem uma pessoa que tem um intelecto capaz de acomodar certas coisas se ela tiver acesso a essas coisas. Então, eu acho que a gente, nesses tempos, a coisa mais importante é separar os perversos daqueles que estão num lugar de ignorância e tratar, isso a gente pode tratar, a ignorância a gente trata com educação, com inteligência e sabedoria para conseguir chegar a esse lugar educativo, e aos perversos tentar usar dos mecanismos da sociedade, que é de coibir esses movimentos perversos, da sociedade criar, né, para a gente não ter que sair aí fazendo justiça com a própria mão, mas da gente buscar essa construção que a civilização tem se esforçado para dar conta dos perversos. Mas é muito importante separar os dois grupos. Infelizmente, são dois grupos grandes. Graças a Deus, os ignorantes são muito maiores do que os perversos. Até ter essa percepção é importante, porque aí a gente pode ter uma sensação de que a gente tem o que fazer e a gente tem que se dedicar também, além de coisas a fazer em momentos como esse, de tentar educar, deixar as pessoas nesse grau de educação, sem a capacidade crítica de saber o que é a fala de um cientista e a fala de um achista, né? Não ter um público com essa capacidade de discernimento é gravíssimo para nós como sociedade. O Hametz, eu acho que é muito interessante, eu comecei falando sobre isso, que o Hametz é quase que é o único lugar onde, na tradição rabínica, eles falavam do microscópico, né, e se interessavam pelo microscópico. E eu acho que aqui eles estão falando, sim, esse vilão que aparece, a festa, é quase que, né, é quase como se os rabinos tivessem tido a genialidade de criar quase que essa batalha durante 8 dias. Você tem que ficar livre desse Hametz. O que é esse Hametz? Existem muitas interpretações. Em parte, ele é como ele é o não levedado. O Hametz é o levedo. O que é o levedo? É o que faz inflar. Então, muitas vezes os rabinos racídicos, eles diziam: a gente fica longe, o inflado é o ego. Né? Então, são dias onde você amassar essa coisa achatada, que não teve tempo, né, desse processo. Então, assim, representa a humildade. Mas eu acho que aqui tem uma coisa muito interessante. O nosso maior inimigo, ele é invisível. Quando você acha que tem um arqui-inimigo, provavelmente o seu arqui-inimigo ele é um reflexo externo de alguma coisa invisível para você. E eu acho que é disso que o Hametz está falando. E eu acho que metaforicamente, aqui quase que como uma ironia do nosso tempo, o nosso inimigo, né, isso é real mesmo. Né? Hamas hoje está querendo fazer troca de prisioneiros, há uma conversa em Israel e Hamas. E há vários lugares onde há um cessar-fogo por obrigação ou por senso de alguma humanidade. A verdade é que todo mundo se deu conta que os inimigos da civilização humana, né, não são a jihad, não é dos islâmicos se protegendo dos europeus querendo invadir, nem os ocidentais se preocupando com os chineses que vão tomar conta de tudo. A jihad, a guerra é contra os inimigos silenciosos. Quais são eles?
as doenças como essa que para nós não está nada silenciosa e nada invisível, apesar dela ser. A fome, a ignorância que você há pouco mencionou. Esses são inimigos invisíveis que detonam a qualidade de vida do planeta, da vida como um todo. Do ponto de vista pessoal, funciona da mesma maneira. Essa negação que eu tenho em relação a coisas que eu não quero enxergar. Tá? A maioria das coisas que eu não enxergo são coisas que eu não quero enxergar. É a diferença do eu não posso ou eu não quero. Muitas vezes eu digo assim, isso eu não posso aceitar. Não posso, não. Isso eu não quero aceitar. Não quero aceitar porque fere algum interesse pessoal meu ou me coloca numa situação de um desafio que eu não tenho coragem de enfrentar. Então, assim, esses inimigos pessoais meus, que são invisíveis, que às vezes eu procuro um terapeuta, procuro alguém para me aconselhar, para essa pessoa fotografar na minha fala, para eu enxergar, né? Que ela possa, de alguma maneira, fazer eu mesmo enxergar os meus grandes inimigos invisíveis que habitam dentro de mim. Eu acho que é nesse sentido que o Hametz tem isso que você acabou de falar. Né? É a própria negação. E essa coisa, eu acho que a qualidade do Hametz é o invisível. Algo que não pode ficar infimamente. Se ficar infimamente, se você ficar com essa infecção, se tiver alguns coroninhas ali e você não tiver ainda meios, aquilo se multiplica rapidamente. Você tem que eliminar, entrar para um lugar realmente de imunidade desses inimigos de Hametz, e uma imunidade desses inimigos invisíveis. Então, repara que aqui a sobremesa ela foi tirada do lugar físico e jogada no lugar espiritual. É isso que a gente quer ensinar uma criança. Só que a gente mesmo não sabe, então a gente não sabe explicar isso para a criança. Tá? Não é que o doce, o gostoso é ruim. Tá? Muito pelo contrário, quanto mais a gente puder ter abundância de coisas boas, tá? Tão difícil ensinar para os nossos filhos, né? Que dizem, não come o mais gostoso primeiro. Por que isso? Que moral é essa? É moral para ele se privar de coisas boas? Primeiro sofre, aí você pode curtir. Não é isso que a gente está dizendo. Né? Mas a gente está dizendo assim, tem certas coisas que parecem deliciosas, mas elas vão fazer muito mais sentido no lugar certo do que no lugar errado. Né? Então, assim, o luxo, como é que eu vou explicar isso? O luxo, o lugar de luxo que a vida tem, e a vida tem coisas luxuosas, incríveis, né, para serem vividas. E esse luxo não pode ser vivido no lugar físico. Né? Esse luxo ele tem que ser vivido num lugar de dimensões espirituais. Quando você joga a sobremesa para o lugar certo, ela fecha aquela refeição e o doce ele não ocupa esse lugar que o prazer muitas vezes tem, que é só o prazer pelo prazer. É um doce que deixa você diabético. Assim como o prazer puro na veia produz algum tipo de diabetes espiritual né? E não nutre bem. Né? Esse açúcar todo vai produzir uma série de inflamações, de levedos, de hametz na sua vida, porque você comeu a coisa na hora errada. E eu vou te dizer, a vida, tudo na vida é sobre o momento certo de fazer uso de alguma coisa. E se você privilegia alguma coisa na hora errada, você não usufrui do melhor da vida. Então, assim, é como se a tradição estivesse dizendo o seguinte, e eu já traduzo isso gastronomicamente. A tradição está dizendo o seguinte, vai para a fome, cultiva essa fome, mantém ela, nutre ela de maneira correta. E quando você chegar nesse lugar, que é o lugar das coisas doces, você vai usar o doce
para fechar esse banquete. E o doce vai dar a esse banquete um gosto impossível de se ter, a não ser que você siga essa ordem, essa finesse de fazer isso como o chefe, como o gourmet está te dizendo para fazer. Tá? Se você faz isso no momento equivocado, você vai perder a fome, você vai terminar esse banquete meio enjoado, vai ter tido um prazer que pareceu muito bom, mas quem ficou no banquete inteiro e comeu na ordem gourmet sai dessa mesa muito mais satisfeito, sai com gratidão, sai com sensações como é que eu vou dizer assim, de renovação, né? Enquanto que você comeu, se lambuzou, ficou enjoado, não ficou grato porcaria nenhuma e fica esperando a próxima fome, porque ainda ficou chateado porque ela sumiu rapidamente. Isso é um problema também. Assim que você come e se entope, você perde o elemento de crescimento, o elemento que pode permitir a você usufruir melhor dessa mesa e desse Shulchan Aruch. Então, sim, gastronomicamente, por isso que eu não sou um expert, mas você tem certos vinhos, você joga com certos sabores, né? Você joga com gelado, com quente, você faz aquilo permanecer vivo para que aquela experiência gastronômica seja o mais erótica possível nos seus sabores. Isso é uma metáfora, obviamente, de uma condução de como trazer a nossa fome por liberdade, uma fome que a gente já experimentou naquele momento histórico há 3.300 anos atrás, e como alimentar as novas gerações de forma saudável, não deixando elas se empanturrar com nada, se entupirem com coisas que não sejam saudáveis, trazer elas para um lugar onde elas possam verdadeiramente se nutrir e sair desse banquete renovadas com um senso de redenção, como foi experimentado naquela geração. De vender o hametz. Então, a tradição ela quer que essa festa seja uma festa da casa, né? A gente tem várias festas na tradição judaica, algumas são mais sinagoga, como, por exemplo, a festa, o Yom Kippur, o Rosh Hashanah, Yom Kippur, são festas mais litúrgicas, né, de sinagoga. O Pesach é uma festa caseira. E a tradição é construída de uma maneira brilhante, assim, didática, né, de trazer para a vida das pessoas esse lugar de preparo. Qualquer gourmet vai dizer para você que, na verdade, o banquete não começa com o banquete. O banquete começa com você preparando a mesa, com você colocando a toalha, com você pegando, né, os talheres mais refinados, arrumando as coisas, né? Esse lugar de preparativo ele é fundamental para você poder valorizar alguma coisa. Então, toda essa relação com o hametz, ela é uma relação de cuidado. E a tradição, ela codificou, como eu dizia, as leis do hametz, elas são as leis mais severas das questões dietéticas que existem no judaísmo. Por exemplo, em Pesach, a gente tem uma lei que se chama hametz shavar alav a Pesach. Um hametz que passou o Pesach sobre ele. Que significa o seguinte: você não pode comer durante os 8 dias hametz, mas se um judeu tiver posse de hametz, né, antes de começar a festa, e não tirou, não limpou da sua casa, ou vendeu, ou passou para alguém, esse hametz, depois de Pesach, ele não pode ser consumido nunca mais. Né? É um hametz que passou por ele o Pesach. Então, assim, é tão grave, digamos assim, a restrição dietética,
que você não só não pode comer durante a festa, mas se ele é de sua posse, você depois da festa não pode consumir nunca mais. Então, é por conta do rigor, e o rigor existe exatamente porque a tradição queria que você tivesse muito cuidado. Assim como hoje, quando eu tenho que ir no supermercado e eu chego do supermercado, você tem que me ver como eu faço Bedikat Hametz na sacola, nas coisas. Então, assim, a tradição queria que a gente desse importância aos inimigos invisíveis, como a gente hoje consegue dar importância a esse inimigo específico que a gente identifica. Então, assim, a venda do Hametz é um recurso quase que é um recurso assim, que a tradição tem, porque às vezes a gente tem em casa, você tem realmente um material que representaria uma perda financeira muito grande você jogar no lixo, né? ou você mesmo, você poderia doar, né? Seria nesses tempos de hoje, eu diria que é melhor você doar o seu Hametz, né? A gente está num momento de tanta fome, eu sugeriria mais doar o seu Hametz do que vender o seu Hametz. Mas se por alguma razão você precisar ficar em casa, se você não conseguir doar isso, etc., para que você não corra o risco de você ser um judeu que tem Hametz em casa e esse Hametz ficar com o status para sempre de algo que não pode ser consumido, então a gente tem esse recurso, a CJB disponibilizou nos nossos 2 minyanim uma lista de pessoas que como é que eu vou dizer assim, é uma maneira de você lidar com isso, mas é um recurso que os rabinos criaram para lidar com essas situações onde haveria uma perda muito grande. Por exemplo, nos Estados Unidos, onde a comunidade judaica é maior e mais observante, você vai ver várias padarias ou mesmo supermercados que são de donos judeus. Uma pessoa mais observante, se um judeu tem um supermercado e eu não tenho certeza de que aquele sujeito vendeu o seu Hametz, eu nunca mais posso entrar nesse supermercado, porque eu nunca vou saber se ali tinha algum produto sobre o qual passou a ele peça. Então, a maioria desses supermercados, eles colocam do lado de fora um documento dizendo: vendemos todo o nosso Hametz. Ou venderam por 8 dias a loja para uma pessoa que não era de tradição judaica. É um recurso para atender o fato de que a tradição é muito rigorosa, porque o inimigo não é algo treif que você possa enxergar, ele é algo Hametz, que você talvez nem consiga enxergar, e porque simbolicamente a gente está falando de tudo isso que a gente falou agora, que é esse inimigo invisível, do cuidado, do rigor que você deve ter para com esse momento. A gente tem que ser muito rigoroso se a gente quiser identificar os nossos inimigos silenciosos e invisíveis que nos impedem a liberdade, seja individualmente ou coletivamente. Hag Sameach Vekasher a todos nós, que nós possamos no ano que vem não só estarmos em Yerushalayim, Abnuyá, nesse sonho de um mundo de construção mais próxima de vindas de dias mais harmônicos, mas que a gente tenha atravessado esse mar e que ele tenha sido com o mínimo de sofrimento possível, que todos nós possamos nos encontrar do outro lado dessa margem com saúde e que a gente possa transformar verdadeiramente em valores e contar essa história de como passamos esse ser de 2020, todos nós dessa geração. Hag Sameach Vekasher a todos.